Fala rapaziada, tô em trânsito aqui, desculpe a iluminação não tá das melhores, mas é isso aí, vamos ter que gravar assim mesmo. O áudio também não tá dos melhores, mas é isso aí, eu tô em trânsito, em viagem, mas a gente não pode deixar de trocar ideia. Em breve eu pretendo, remontar o meu estúdio com uma iluminação boa, um microfone bom, e aí nós vamos conversar com mais calma, mais tranquilidade. E eu quero comentar sobre esse caso envolvendo Luana Piovani e Pedro Scooby. Eu já tô acompanhando esse caso há algum tempo, já me mandaram algumas vezes aí links dela criticando ele, eu acabei não comentando, agora explodiu o caso e todo mundo já tá vendo que nós aqui no meio, já víamos o que estava acontecendo com esse cara. Ele é vítima da famosa mulher com a síndrome da mãe leoa, a mãe guerreira, a mãe batalhadora que protege, que defende a sua cria. Mas no fundo, isso é só uma fachada para a mulher ganhar ibope, que sabe que hoje em dia existe um contexto social que privilegia as mães solo, que inclusive, a iluminação tá péssima que eu tô passando no túnel aqui, mas vamos seguir. Essa ideia de que a mulher é guerreira por ser mãe solo tá fazendo com que as mulheres desejem inclusive a separação, criar ela os filhos para passar para a sociedade que ela também é uma dessas mulheres guerreiras, umas mulheres fortes, empoderadas e bibibi bababá. Ela foi a público reclamar com relação à pensão, chamou o cara de tudo quanto é coisa, irresponsável, isso, aquilo, outro, babi, bababá, descascou o cara. Mas aí ele foi a público e explicou o que estava acontecendo. Na verdade, ela está questionando o valor. Ela chamou ele de responsável, mas ele está cumprindo com a responsabilidade dele. Ele está pagando a pensão. E aí ela se achou no direito de ir a público marcar as empresas que patrocinam o cara, pressionando as empresas para demitir o cara. Olha como isso na verdade é maldade. Ela não está preocupada com os filhos coisíssima nenhuma. Mãe leoa, você não é uma mãe leoa, você é uma mulher ressentida, magoada pelo fim do relacionamento, que tem que ter um vínculo com o cara por conta dos filhos e fica usando os filhos como arma para prejudicar, para atacar o cara. Se ela reclama do valor que ele está pagando, como é que ele vai aumentar o valor perdendo o emprego dele nas empresas que patrocinam ele? É até burro isso. É estúpido da mulher fazer isso. Mas ela se achou no direito. E tem lá milhares de mulheres aplaudindo, falando que a atitude dela foi a correta, foi a certa, que esses machos têm que atacar, porque esses caras são pais de rede social. Em dado momento no vídeo, ela comenta: a culpa na verdade não é das crianças, a culpa é minha, porque eu escolhi mal e porcamente o meu marido. Na verdade é isso. Você sabia que ele era um cara surfistão, paz e amor, good vibes. Eu não vou nem passar pano pro cara aqui, eu não sei qual que era a deles ali, enfim, mas ele parece ser sim um bom pai, do jeito dele. Inclusive foi o que ele falou, eles dois tiveram criações diferentes. Mas ela quer que as crianças sejam criadas segundo a cosmovisão dela de mundo. E isso é um grande problema que eu passo também, inclusive, tá? Por isso que esse caso tocou muito em mim, mas eu não vou entrar no meu caso, enfim, tá em segredo de justiça, e no futuro breve, quem sabe eu escrevo um livro contando todos os detalhes para vocês. Mas vamos em frente, porque eu já sei que eu tô lascado na justiça, se eu ficar falando mais eu vou me prejudicar mais ainda. Mas o que eu quero aqui passar nesse vídeo para vocês é o seguinte: essa mulher, no fundo, não tá prejudicando o cara, não tá prejudicando o ex-companheiro dela, tá prejudicando os filhos dela. Porque imagina que essa criança vai ver esse vídeo, já deve ver ali pessoalmente, no dia a dia, ela criticar, ela atacar, falar mal do pai. Porque se ela expõe isso em rede social, se ela se sente no direito de expor isso em rede social assim tão abertamente, tranquilamente, isso significa que ela pessoalmente faz uma campanha difamatória contra o pai dos filhos dela. Isso é fato, inclusive isso é o que justamente significa alienação parental. Fazer campanha difamatória contra o outro para as crianças. Imagina que essa criança agora vai chegar na escola, vai ter os outros amigos delas lá na escola comentando também sobre o problema, criticando o pai deles. Eles vão acabar desenvolvendo um sentimento negativo contra o pai, vão se afastar. Que no fundo, eu acredito que é a intenção dela. A síndrome da mãe leoa, a mãe guerreira, é aquela mulher que tem uma extrema possessividade pela criança. Ela acha que ela é dona, que ela manda e desmanda, que ela define os rumos da criança. Por quê? Porque ela é mãe. Ela pode. O pai é só o pai. O pai é o pagador de pensão, não é verdade? E aí fica pior, porque ele foi nas redes sociais se defender
E aí ele disse, olha, na verdade eu pago pensão. Então é mentira dela que ele é um cara irresponsável, ele tá pagando a pensão. Só não tá pagando o valor que ela acredita que seja o ideal. Então peraí, minha senhora. Bota a mão na consciência. Luana Piovani, uma mulher, né, para quem é da minha geração sabe, foi uma das mulheres mais desejadas, mais lindas. Inclusive acho que isso é um dos problemas também que faz com que as mulheres se achem semideusas na terra, né? Principalmente essas que são famosinhas aí. Elas acham que elas podem fazer tudo que elas quiserem, que tá tudo certo. Que no final tá tudo certo. Não, não tá. E ele expôs também o problema real, que pra mim é o problema real da história toda, quando ele foi se defender. Ele disse o seguinte, que na verdade o que está acontecendo é, ele pediu pra ela, para que agora em 2023, as crianças fiquem com ele e não com ela, porque eles têm a guarda compartilhada, ele tem esse direito. Ele diz o seguinte, olha, eu acabei de ser pai novamente, eu quero que os meus 3 filhos convivam com a irmã, que é justo, que é uma coisa nobre. E aí, obviamente, que a incomodação dela é o seguinte, as crianças indo morar com ele não precisa mais pagar pensão, né? Olha aí, será que ela está preocupada mesmo com as crianças ou é com o dinheiro desse cara? Ou é tentar extorquir o cara, ferrar, prejudicar ele? Eu acredito que é a segunda hipótese. Não é pelas crianças. É uma fachada, é uma máscara de mãe guerreira, mãe leoa, que no fundo, como já falei, é ressentimento. É mágoa pelo término do relacionamento com o cara, que provavelmente ela gostou muito, né? Queria passar a vida com ele, teve 3 filhos com ele, né? Só que não conseguiu lidar, não conseguiu superar. E tá aí atacando o cara em rede social e prejudicando os filhos. E olha só como ela foi, assim, ó, baixa. Atacou o cara no momento delicado da vida dele. A nova esposa no hospital, deu à luz, parece que a criança inclusive tem problema de saúde. E ela não tá nem aí, ela tá pensando só no rabo dela, no dinheiro dela. É no dinheiro que você tá pensando, Ana Piovani. É no dinheiro. Enfim, vou tentar manter a calma, porque já falei, isso toca muito fundo em mim, enfim. Então, o que eu quero passar nesse vídeo aqui é o seguinte, é uma mentira, é uma falácia essa história de que os homens fogem da responsabilidade. Os homens hoje em dia querem a responsabilidade de ser pai. Inclusive, nesse caso, é muito claro isso. Ele quer a responsabilidade, ele quer conviver com as crianças, ele quer passar tempo com os próprios filhos. Mas a mãe leoa acha que o filho é propriedade dela e não quer permitir. É isso. E olha que ela já disse que ela nem cuida tão bem assim dos filhos. Não que ela disse isso diretamente, mas o que ela disse é, eu trabalho, tem que pagar empregado. As crianças não ficam nem com ela, ficam com o empregado o tempo todo, porque ela fica viajando a trabalho. Fica com os pais dela. Ela prefere deixar com os pais dela do que com o pai da criança. Eu fico revoltado porque acontece comigo exatamente a mesma coisa. Não posso ficar falando, enfim. Vamos lá, foco. Rapaziada, acho que eu já falei demais, o vídeo de hoje era esse. Mas é importante que esse cara agora entenda o que está acontecendo e nos ajude na luta. Eu acho difícil. Eu não vou querer aqui ficar passando pano pra ele, porque ele me parece aqueles caras desconstruidex lá, né? Que não vai querer ficar pagando de machista, enfim. Vai ficar elogiando ainda as mulheres e as leis feministas, bibi bababá, e o direito das mulheres. Vai ficar pagando pedágio, né? Da opinião. Ele vai censurar a própria opinião. Como já falei pra vocês aqui no vídeo passado, as pessoas estão com medo de falar o que pensam para não serem canceladas. Mas ele deveria agora vir pro front também conosco. Mas não deixe de ser um bom exemplo para a gente usar, para expor para a sociedade o que está acontecendo. Isso está acontecendo no macro, no micro também. Eu digo macro assim porque o macro deles é porque eles têm um salário alto, né? Eles são pessoas famosas, ganham muito e tal. Mas isso acontece muito mais e principalmente mais ainda nas classes mais baixas, como eu, por exemplo, que a gente não pode pagar uma pensão muito alta. E a mulher sempre vai achar que é pouco. Por mais que você pague, como esse cara não deve pagar pouco, a mulher nunca está satisfeita. A mulher nunca está satisfeita. E ela quer, no fundo, atacar o cara e separar e fazer com que esse filho não tenha um amor pelo pai. O amor que mova ele, por exemplo, de sair da casa dela e para ir para a casa dele. É isso que é o medo dela. É isso que é o X da questão. A mulher acha que o filho é propriedade dela. E isso precisa acabar. E o meu trabalho consiste nisso. Beleza, pessoal? Curte, comenta, compartilha. Faça com que esse vídeo aqui chegue no Pedro Scooby. Marque aí na rede social dele, peça para ele ver. Manda o link para ele, que eu quero que você entenda, Pedro Scooby. Nós homens precisamos da sua ajuda para mostrar para o mundo
que nós somos pais e nós temos nossos direitos. Não é só a mãe que tem direito, não. Um abraço.